Bondoso Pai Celestial, damos graças ao Senhor por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agora, bom Deus, nós não sabemos o que este dia nos traz, mas é o Senhor quem nos dá o dia. Então nós voltamos a rededicarmos a nossa vida e tudo o que somos ao Senhor, pois o Senhor tem cuidado de nós. Fale conosco, Pai. Honre a fé, o esforço de cada um dos teus filhos e ajude que haja um levantamento de fé. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Olha, a escritura básica para esta mensagem que nós estamos meditando, as bodas do Cordeiro, é no livro de Apocalipse, capítulo 19. No versículo 7, a Bíblia diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Sua esposa é a igreja, né? A noiva. Então essa é a escritura básica que o profeta tomou para nos falar sobre esse tema. Mas nós vamos ler aos Romanos capítulo 6. Achem aí suas Bíblias. Damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. E peço que orem por mim. Santos, orem por mim. Aos Romanos, capítulo 6. Todos encontraram? Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas é bom para termos esse texto, não é? Já com o contexto para nós. Começando com o primeiro verso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes
em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. Podeis assentar-vos. Essa escritura nos mostra que o batismo nas águas fala sobre morte, sepultamento e ressurreição. A pessoa que está disposta, tomou a decisão em ser batizada nas águas, no batismo correto, que é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então ela está, em outras palavras, dizendo: eu estou morrendo para este mundo e de agora em diante quero viver para Deus. Amém. Então o ministro o sepulta nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então ali é símbolo de morte e sepultamento. E ao sair das águas é um símbolo da ressurreição. Para viver uma vida nova, viver em novidade de vida. Então Paulo está dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque somos salvos pela graça por meio da fé. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Graça é favor imerecido. Muito bem, não é porque somos bonzinhos, não é porque não fumamos, não bebemos, não fazemos isto, aquilo outro. Ou porque fazemos muita caridade, damos esmolas e ajudamos o próximo, que somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Repito, graça é favor imerecido. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E agora veja a predestinação, a eleição de Deus. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. É uma dádiva divina. Então, não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende daquele a quem Deus chama. Aquele a quem Deus compadece. Isso é verdade. Muito bem. Então, nós estamos meditando na mensagem cujo tema é as bodas do Cordeiro. Paramos aqui no parágrafo 128. Ela fica selvagem. Quem tem as literaturas na mão, né? O irmão, encontra aí, irmão, 128. Achou? Então, o profeta diz: ela fica selvagem. Ela quem? A mulher casada que enlouqueceu, não é? E está dividindo o seu amor, que é para com o seu esposo, ela está dividindo com outros homens. Então, a irmã Brana diz: ela fica selvagem. Ela começa a compartilhar seu amor com os outros. Isso quer dizer coisas mundanas, diversões mundanas, indo a lugares que ela não deveria ir, dizendo coisas que ela não deveria dizer. Fazendo uma comparação da mulher com a igreja, porque a mulher na Bíblia representa a igreja.
Então, voltemos aqui no parágrafo 123, onde o profeta disse: o Dr. Brom, que era um amigo meu, ele disse, perguntou para o profeta: como está a sua congregação, Billy? Como está a sua congregação? E o profeta respondeu: tudo bem. E disse a ele: estamos dando pílulas a eles. Estamos dando pílulas a eles. Aí o doutor Brom ficou curioso, né? Perguntou logo: que tipo de pílulas o senhor está dando a eles? Aí o profeta disse: evangelhos. Evangelhos. Estamos dando a eles alimentos de ovelhas. Estamos dando a eles alimento da palavra. Evangelhos. Isso, com certeza, os mantém vindo o tempo todo. Bom, vocês sabem que eu li até ao parágrafo 118 e depois saltei para o 123. Então, deixei os 119, 120, 121, 122 para vocês lerem para vocês mesmos. Creio que vocês concordam comigo, não é? Muito bem. Então, irmão Branham disse: estamos dando a eles evangelho. Isso com certeza os mantém vindo, isso é, vindo à igreja o tempo todo. E ele me contou sobre isso, o que está naquele entre parênteses que eu deixei ali. E ele me contou sobre isso, assinatura de acordos. E eu disse: Dr. Brom, você acha que aquele apostador naquela rádio teria que fazer aquela garota assinar um acordo de que ela estaria lá naquela noite? Você acha que precisaria ela assinar um acordo para ir e estar com ele naquela noite? Eles iam ter um tipo de dança em algum lugar, não é? Então, o profeta continua dizendo: de jeito nenhum, doutor Brom. Ela penhoraria as roupas que estava usando para chegar lá. Ela empenhoraria as roupas que ela estava usando para chegar lá. Daria suas vestimentas como um penhor, não é? Se eu não for, você pode ficar com as vestimentas. Por quê? Isso porque é algo nela que a conectou, um espírito, a essa diversão mundana. É um espírito sedutor que assalta as pessoas e as leva a fazer coisas que parece que essas pessoas estão fora de si. Parece que elas estão fora de si. Porém, é um espírito sedutor. E isso não é o Espírito Santo. Isso é um demônio. É um diabo, é Satanás, que leva as pessoas a agir desta maneira. Então o profeta estava dizendo: ela penhoraria suas roupas que estava usando para chegar lá. Por quê? É algo nela que a conectou, um espírito, a essa diversão mundana. E agora ele vai falar da igreja. E a menos que a igreja do Deus vivo, amém, você pertence a essa igreja, nós pertencemos a ela, a igreja do Deus vivo. A menos que a igreja do Deus vivo, que é chamada a noiva de Cristo, se conecte com Deus assim, ela ainda chafurdaria no mundo. Quer dizer, como diz o nortista, embrenharia no mundo, no pecado, nas coisas do mundo. Vejam por quê. Há um espírito sedutor seduzindo as pessoas. Ela ainda chafurdaria no mundo, no barro lamacento do pecado, até que ela esteja
conectada com Deus de tal maneira até que o seu coração esteja tão cheio da glória e poder de Deus, até que ela não possa ver nada mais além de Cristo. Amém. É assim que nós estaremos prontos, preparados para sermos arrebatados. E é o que nós estamos aguardando. É o que nós estamos esperando. A volta de Cristo para nos arrebatar. Então, amados, esse é o tempo de fazer um inventário. Fazemos um inventário introspectivo na nossa vida cristã, para ver se nós estamos vivendo em amor com o Senhor Jesus Cristo, vivendo em amor com o nosso Deus, ou nós estamos dividindo o nosso amor que pertence somente a Ele com as coisas do mundo, tendo namorisco com as coisas do mundo. E além do mais, podemos esconder alguma coisa aqui uns dos outros, mas jamais poderemos esconder alguma coisa dele. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Ele conhece o que há em nosso coração. O profeta diz que ele sabia quando uma pessoa chegava e dizia: ô irmão Brano, eu te amo, eu gosto do irmão e tal. Ele sabia se a pessoa estava dizendo a verdade ou não. Se a pessoa estava dizendo a verdade ou se estava sendo um hipócrita. E nós não podemos ser hipócritas com Deus. Não estamos falando de salvação, não, viu? Salvação comum. As virgens nécias serão salvas lá, no julgamento do trono branco. Estamos falando de uma noiva para ser arrebatada, para fazer parte da primeira ressurreição, para escaparmos deste mundo antes da grande tribulação. 127, ele continua: isso é o que teremos que fazer. Esse é o único plano, é o único programa que Deus tem, é fazer uma coisa assim. Você não pode ser colocado artificialmente. Uma coisa artificial, um braço artificial, um olho artificial, um dente artificial, não é os seus próprios dentes, eles foram colocados ali, né? Você não pode ser colocado artificialmente, você tem que nascer de novo, não ser sacudido, ou trazer uma carta para a igreja. Olha, eu vim congregar nessa igreja, e estou trazendo uma carta de representação lá do pastor da igreja que eu saí. Ele está dizendo aqui que eu fui um bom membro da igreja durante tanto tempo e tal, e tal, e tal. Isso não resolve. Tem que nascer de novo. Não é trazer uma carta para a igreja, mas nascer na igreja do Deus vivo. Amém. Pela ressurreição, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso faz de você uma nova criatura nele. O profeta diz amém. Isso conserta as coisas. Isso faz isso, certo? Tudo bem. Ela fica selvagem. Ela começa a compartilhar o seu amor com os outros. Coisas mundanas, diversões mundanas, indo a lugares que elas não deveriam ir e dizendo coisas que ela não deveria dizer. O profeta diz que eles estavam recebendo algumas senhoras casadas para ter uma festa, né? Na parte de cima daquela igreja ou daquele local, e ele tinha que fazer um trabalho embaixo no porão. Meu Deus do céu. Ele diz aqui uma vez, eles estavam recebendo senhoras, algum tipo de festa, no andar de cima da igreja. Acontece que eu tinha algo para fazer no porão. E eu lhe digo, eu ouvi algumas coisas horríveis quando era um pecador. Quando eu não era convertido, era um pecador, eu ouvi coisas horríveis. Mas naquela reunião de mulheres,
Eu nunca ouvi piadas piores em toda a minha vida. Poderia você imaginar uma pessoa que é chamada de cristã deixar tal imundícia fluir dele? Você não pode tirar água doce e amarga, não é? Boa da mesma cisterna. Você coloca um balde no poço e ele sai cheio de caudas onduladas. São pequenos vermes, nota do tradutor, não é? Você tira aquele balde de água e ele sai cheio de vermes. Quando você colocar o balde novamente, ele trará a mesma coisa. Porque a cisterna precisa de uma limpeza e um enchimento com água boa. Amém. O que é que a Bíblia fala dos nossos corações? Meu Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é isso? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus amados, esse Deus que começou em nós essa boa obra, que Ele venha para levá-la à perfeição. Precisamos de Deus. A cisterna precisa de uma limpeza e um enchimento com água boa. Pensemos nas boas coisas, falemos boas coisas. A Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, mas nas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai e dali intercede por nós. Esse é o problema com a igreja hoje, universalmente falando, que ela precisa de uma limpeza, um enchimento com águas sagradas de Deus do céu. O seu coração se tornou fossa de qualquer coisa que surja. Meu Deus! Ela tem amantes de todos os tipos. E diz que é a noiva de Cristo. Está esperando a chegada do noivo para ir para as bodas do casamento. Será que vai? Eu quero ver chegar lá. Meu Jesus. Esse é o problema com a igreja hoje, universalmente falando, que ela precisa de uma limpeza, um enchimento com as águas sagradas de Deus do céu. Seu coração se tornou uma fossa de qualquer coisa que surja. Ela tem amantes de todos os tipos. A Bíblia disse que ela teria amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes e sem amor para com os bons. Veja uma mulher que tenha viver corretamente, ou que tenta viver corretamente, ou um homem que tenta viver corretamente. Ele se torna um santo rolador para o mundo, né? Ele ficou bobo, né? Ele ficou bobo. Mas aquele irmão escreveu, né? Uma placa e colocou nas costas dizendo: eu sou bobo por Cristo. E você, por quem é bobo? Ela se torna uma fanática, ele se torna um santo rolador e ela se torna uma fanática ou alguma coisa antiquada. Ela é uma rejeitada, ela é desprezada e rejeitada pelas pessoas deste mundo. Isto é certo. Mas você já notou que a verdadeira igreja, o que a verdadeira igreja deve fazer? No Velho Testamento, quando eles tinham o sacrifício, eles matavam pássaro
e colocavam o sangue daquele pássaro morto, né, sobre outro pássaro, o companheiro morto sobre outro pássaro, e voava pela terra, espalhando o sangue do companheiro morto. Era um tipo de sacrifício que eles faziam. Matavam um pássaro, por certo degolavam o seu pescoço e derramavam o sangue daquele pássaro morto sobre o vivo, e depois soltava o pássaro vivo para sair voando e derramando aquele sangue do seu companheiro morto. Era um sacrifício. E o profeta diz: quando a igreja se tornar a verdadeira noiva de Jesus Cristo, ela levará o sangue de Jesus Cristo com ela, aspargindo-o no chão, clamando: santo, santo, santo ao Senhor. A sua atmosfera, cada pedacinho dela será de Deus. Amém? Toda a sua maquiagem será de Deus. Você não pode esperar nada mais a não ser: ora, vem, Senhor Jesus. E isso é por isso que as pessoas vêm à igreja também. Não para jogar cartas e póquer, dançar no porão, tomar sopa e coisas assim. Isso é para o mundo. E nunca seremos capazes de nos comparar com eles e nos envergonhar por tentar. Devemos pregar o Espírito Santo em poder e a ressurreição de Cristo. Temos algo que eles não têm. Vamos vê-lo, não tentar copiar depois deles. Viva o que sabemos que é certo. Viva em Cristo. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vós sois o sal da terra, mas o sal perdeu o sabor, então não serve para nada, além de ser lançado fora e pisado sob os pés dos homens. Nossos testemunhos, não é? O Senhor Jesus disse nos Evangelhos que aquele que escandalizar um dos seus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Seria melhor para ele fazer isto, de que colocar pedras de tropeço no caminho de alguém. Agora, esses assim chamados cristãos, que estão dando mau testemunho, o sal perdeu o seu sabor, não é isso? Eles estão fazendo mal, não somente para eles, mas eles estão lançando pedra de tropeço no caminho de alguém. E vão ter que responder por isso no dia do juízo. E sabemos que o juízo do Senhor, eles são sem misericórdia. Hoje é o dia da misericórdia, porém naquele dia o seu juízo será sem misericórdia. Mas querem seguir o padrão do mundo. Nós vamos fazer isso de qualquer maneira, vê? Nós queremos ter a nossa maneira, quer dizer, a nossa própria maneira. Mas não devemos fazê-lo, é errado fazê-lo. As igrejas estão como que aquela mulher. Enlouqueceram. Tal como aquela mulher que, atraída por um espírito errado, saiu dividindo o seu amor que
deveria ser apenas para o seu marido, saiu dividindo com outros, né? Meu Deus do céu. E as igrejas estão agindo dessa maneira. O profeta diz, como aquela mulher, enlouqueceram. A primeira coisa que você sabe, ela fica bem. No princípio, quando Deus deu a luz a esta igreja pentecostal, cerca de 40 ou 50 anos atrás, ela vivia santa. Ela era santa. O poder de Deus estava com ela. Mas à medida que avançamos, começamos a imitar o mundo. É verdade. É uma lástima, né? Que tenha acontecido assim. Mas é a pura verdade. Quando me converti no Evangelho, lá na Igreja Assembleia de Deus, que foi o meu berço de nascimento na fé, a igreja tinha doutrina, a igreja tinha santificação. Mas onde ela está hoje? Aí eu vejo o cumprimento daquela escritura de São Mateus, capítulo 12, onde o Senhor Jesus diz que quando um espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, porém não encontrando nenhum lugar aonde ficar, ele se lembra da velha moradia e volta e chega e encontra aquela moradia varrida e adornada. Então ele vem e traz com ele outros 7 espíritos pior do que ele. E o segundo estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. É o que está acontecendo. Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, uma igreja que orava. Tinha aquelas coisinhas lá, né? Eu não entendia muito bem, mas estava lá comendo as minhoquinhas, né? Quando você fala em línguas, você recebeu o Espírito Santo. Tinha essas coisas. Passaram o carro na frente dos bois, né? Mas tinha santificação. As mulheres não cortavam seus cabelos, usavam vestimentas honestas, né? Compridas, e etc, e etc. Agora, hoje, elas estão vestindo shorts, estão vestindo calças compridas, estão cortando os seus cabelos, e os pastores ensinando e dizendo que se você corta o cabelo é como podar uma árvore. Ela brota mais bonita ainda. Meu Deus! Isso dá vontade de chorar. Amados, temos uma grande responsabilidade. Aqueles a quem mais é dado, mais será exigido. Deus tem dado muito para nós. Deus tem feito muito por nós. E Ele tem direito de exigir muito de nós. A primeira coisa que você sabe, nós temos que ter um edifício que é tão grande que tem que ofuscar os metodistas na outra esquina. Esse é o pensamento. Esse é o programa deles, não é? Um quer ser maior que o outro. Vocês estão entendendo? O profeta diz, a primeira coisa que você sabe, eles dizem, nós temos que ter um edifício que é tão grande que tem que ofuscar os metodistas ali na outra esquina. Temos que ter algo tão grande, maior e maior e maior. O profeta diz, é uma vergonha. Muitos de nós ficamos orgulhosos quando chegamos. O irmão pentecostal vê alguém lá embaixo, na pequena missão, ou igrejinha, tal como a nossa, né? E eles vão a uma grande igreja. Nós pertencemos à primeira igreja,
ou a grande igreja, ou algo assim. Olhe para eles. O que você precisa é do Espírito Santo. Amém. O que você precisa é do Espírito Santo para esvaziar você um pouco. Tirar um pouquinho do seu ego, não é? Da sua jactância. Isso mesmo, deixar você saber que o verdadeiro batismo do Espírito Santo fará com que um engravatado coloque os seus braços em volta do seu macacão e diga: irmão, correto? Um engravatado, né? Meu Deus. Mas para fazer isso, ele não pode ter mais o nariz empinado, não, né? Ele tem de estar quebrantado pelo Espírito Santo de Deus para abraçar um que está vestido com um macacão e dizer: ô irmão, como é que está tu, meu irmão? Tudo bem? Até que ele seja quebrantado, ele passará de lado e virará a cara, né? Empinará o nariz e faz de conta que não te viu. Tchau. Quando vamos morar, esperamos ir morar no céu, no mesmo lugar, ter o mesmo Senhor. E ali não haverá um maior que o outro. O amor tomará conta de tudo. O profeta disse: a verdadeira salvação dos velhos tempos, o poder do Deus Todo-Poderoso, sim, Senhor, fará um vestido de seda, colocar os seus braços em volta de uma chita e dizer: irmã, eu te amo certamente. Mas começamos a sair com o mundo, à deriva com as amarés. Sabe o que é um barco à deriva, né? Às vezes as águas estão agitadas, as amarés estão fortes, e o barco está à deriva, ele vai para qualquer lado. Nossa igreja tem. Não precisamos mais de falar sobre os metodistas e batistas. Somos nós mesmos. Está em nossas próprias fileiras. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo não pode se mover. Esta é a razão pela qual eu digo que Deus não pode colocar sua aprovação sobre qualquer organização esta noite. Porque os gentios não foram tirados como nação. Eles eram um povo fora dos gentios. Por amor ao seu nome, Deus levará indivíduos. Amém. Deus trata com Israel, com os judeus, como nação. Mas conosco, com os gentios, nós somos os gentios, ele trata com indivíduos. Cada um para si, e Deus por todos. Ontem meditamos na mensagem Humilha-te. Lá no parágrafo 81, o profeta diz assim: olha, afinal de contas, é pelas nossas almas diante de Deus que somos responsáveis. É pela salvação de nossas almas diante de Deus que somos responsáveis. Não é se ele vai ao céu ou se eu vou ao céu. É você indo ao céu. É você primeiro, e você tem que tomar a sua decisão e vir docilmente na presença dele. Que Deus nos ajude. Agora eu acho que nossas organizações fazem um bando de trabalho. Está tudo bem. Mas você não pode depender disso e dizer: sou pentecostal porque pertenço a uma igreja pentecostal ou a uma organização pentecostal. Você é pentecostal quando você obtém uma experiência pentecostal. Você só é um
pentecostal quando você obtém uma experiência pentecostal. Eu não me importo se você pertence à Igreja Católica. Você é um pentecostal quando você tem a experiência pentecostal. Você não pode organizar Pentecostes. Pentecostes é uma experiência, não uma organização. E isso é certo. Mas nós, povo pentecostal, começamos a pensar, porque temos o nome de Pentecostes, podemos ir adiante e viver no mundo, fazer qualquer coisa que quisermos, como se estivéssemos tentando escalar a torre de Nimrod. Vai virar cinzas, como o avental de folhas de figueira de Adão. Ah, não deu certo, né? Não deu certo. Ela vai voltar como a linha. Lê aí, irmão Anderson. Como? Siegfried, na França. E a outra, a linha Maginot, na Alemanha. Virou pó. Porque não há outra torre, nenhum outro suporte. Mas o nome do Senhor é uma torre poderosa, para a qual os justos correm e estão seguros. Amém. Quando você se depara com Ele, você toma o nome, não apenas chamando um nome, mas o nome e a pessoa que você é, semelhante a Cristo na vida. Amém. Maravilhoso Ele é, sim. A igreja fez o mesmo, cometendo fornicação espiritual, como uma mulher que compartilha seu amor de seu marido com outro homem. Não se pode conviver com essa mulher. Irmão Brana disse que você a chutará do seu colo, né? Não se pode viver com essa mulher. Você sabe disso. Agora, amados, o natural fala do espiritual. Se um homem não pode viver com uma mulher traidora assim, e o Senhor Jesus Cristo vai viver com uma igreja traidora? Uma igreja que toma o seu nome só para apagar o brilho dele? Professa uma coisa, porém vive outra coisa. Olha, não podemos enganá-lo, não tem jeito. Não tem como enganá-lo. Não se pode conviver com essa mulher, você sabe disso. E quando a igreja começa a compartilhar sua comunhão com o mundo, Deus é um Deus ciumento. Ele afastou Israel por causa disso. E o seu filho fará a mesma coisa. Ele terá uma noiva que não tem uma ruga nela. Amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue do seu próprio ser. Está certo? Então vemos onde estamos, o casamento se preparando para acontecer. Agora descobrimos que ela comete fornicação espiritual, saindo com o mundo, professando algo, vivendo algo diferente. Isso nunca vai funcionar. O que a igreja deve fazer é como Esther fez. Esther recusou o adorno do mundo. Nós conhecemos aquele livrinho de Esther, como aquele Mardoqueu. O seu tio teve uma filha e caiu durante os tempos dos reinados dos medos persas. E um tipo muito bonito, O rei, um dos maiores reis do mundo naquele dia, deu uma grande festa e ele chamou a rainha para ir com ele. A rainha Vasti, não é? Mas ela não quis. Ela se recusou fazê-lo. Então o que ele fez? Ele ficou tão humilhado,
não sabia o que fazer. Sua própria esposa não veio. Eu acho que isso é muito parecido com Cristo hoje. Cristo nos convidou a nos assentar em lugares celestiais com Ele. E temos vergonha disso. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que receberam o batismo do Espírito Santo. Povo pentecostal, isso mesmo, eles têm vergonha de dizer isso. Temos vergonha dele. E então a rainha não viria. Ela se recusou a vir. Isso o humilhava. O seu rosto ficou vermelho e todo mundo notou. Traga agora a minha esposa, né? A rainha. E aí foram buscá-la e ela recusou, não quis vir. O rei ficou todo vermelho, quase que desmaiou, né? Todo mundo podia ver que o seu rosto estava vermelho, todo mundo podia ver que ele estava envergonhado. Eu me pergunto se o rosto de Jesus não fica um pouco vermelho também, quando ele nos chama para um trabalho, chama o movimento pentecostal para um companheirismo e fraternidade, e estamos tão firmemente organizados em pequenos grupos que não nos curvamos para o outro. Oh, que coisa! Como esse diabo sem vergonha, né? Astucioso. Como ele entrou de mansinho, né? Achou uma brecha e foi martelando, né? E foi entrando, e agora? E agora? Como é que acerta isso? Os tribunais não podem dar conta disso. Só há um que pode consertar isso. E esse é o próprio Deus. Infelizmente, não é? Estamos vivendo nessa hora, nesse dia. Eu me pergunto se o rosto de Jesus não fica um pouco vermelho também, quando ele nos chama para um trabalho, chama o movimento pentecostal para um companheirismo e fraternidade, e estamos tão firmemente organizados em pequenos grupos que não nos curvamos para o outro. Estamos ficando tão mundanos e coisas assim, estamos ficando envergonhados do nome de Pentecostes. Algumas pessoas têm medo de dizer bem, eu pertenço, eu sou um cristão, mas estou feliz por ter tido uma experiência pentecostal. Amém. Estou feliz por levar o nome de Jesus Cristo. É o maior privilégio que já tive dizer que sou parte dele. E agora descobrimos então que ele tem alguns consultores para perguntar o que eles devem fazer. E eles disseram, se isso continuar assim, todas as outras mulheres em todo o país seguirão o exemplo da primeira dama. O rei tinha consultores, não é? Chamou seus consultores e perguntou o que devemos fazer. Rei, você tem que criar uma lei, fazer isso e isso, porque se isso continuar assim, as outras mulheres vão copiar da primeira dama. Daqui a pouco, nenhuma delas quer obedecer os seus maridos. Falando de Vasti, né? Que recusou o chamado do rei. Claro, isso é o que está acontecendo esta noite. Eu olho para algumas dessas mulheres, espero não ferir seus sentimentos e ainda assim espero que sim. Opa! Irmão Bruno dizendo, espero não ferir o seu sentimento, mas mesmo assim espero que sim, espero que fira, né?
porque se não ferir, então não causa nenhum efeito. Correto? Tentando ser essa coisa de primeira dama, como esses cortes de cabelo de cabeça d'água, eu nunca vi uma coisa dessa em toda a minha vida. Outro dia houve uma mulher que apareceu em uma loja onde eu estava esperando por minha esposa. A cabeça daquela mulher era tão grande e ela tinha tinta verde sob seus olhos. E eu disse, volte, Burger. Como é que é? Burgerman. Volte, Burgerman. Fiquei bem em Burgerman. É um personagem. Esse Burgerman é um personagem fictício que possuiu uma cabeça grande. Nota do tradutor. Foi a visão mais terrível. Isso te assustaria. O que é isto? A primeira dama é isso. E elas tomam isso como um exemplo. É fácil copiar um exemplo errado, não é? Tão fácil. Veja que as criancinhas, que nem sabem falar direito ainda, viu? Mas só por ver alguma coisa errada ali no garotinho do vizinho, ele já volta com aquilo, já aprendeu. E para ensinar as coisas boas, os pais têm que dar em cima mesmo, viu? Tem que se esforçar. Meu Deus. Deixe-me dizer isto agora. Eu não disse isso brincando, mas em uma parábola para que você pudesse ver. Isso é exatamente o que vocês cristãos mais velhos estão fazendo por esses mais jovens. Exatamente certo. Vocês deveriam ser exemplos. Vocês pentecostais que professam ter o Espírito Santo, vocês devem ser um exemplo para os metodistas, batistas e presbiterianos. Não como a primeira dama, mas como Jesus. Vocês deveriam ser. Ele lhe diz o que fazer e como fazer. Devemos seguir suas regras e exemplos. Mas é assim que encontramos Esther. Esta rainha, ela não quis ouvir isto, ela não viria, o humilhou, disse: se esta primeira dama da terra der um exemplo assim, todo o resto das mulheres o farão. Então, quando um homem chama a sua esposa e ela diz, vá nadar, hein? Rapaz, quando o homem chama a sua esposa e ela diz, vá nadar. Ô, irmão Brana, fala mais claro aí. Fica falando em parábola. Meu Deus, vá nadar, hein? Rapaz, ele realmente previu a América, não foi? Agora descobrimos que ao fazê-lo, então havia um homem que tinha alguma sabedoria sobre ele. Veio e se aconselhou com o rei e ele disse, a coisa a fazer é excomungá-la. Excomungá-la a rainha, né, que não quis ir. A coisa a fazer é excomungá-la. E envie através da nação e chame todas as virgens que houver, jovens virgens, e escolha uma esposa. Vamos parar aqui, né? Graças a Deus. Vocês, por certo, oraram por mim, que eu pensei que não ia dar conta de falar, né? Esse pigarrozinho na minha garganta, quando eu acordei hoje, 5 horas, o peito estava carregado de umas tossidas. Saltei da cama e fui fazer um banho de vapor. Quando minha esposa me viu, falou, o que você está fazendo? Falei, vou fazer um banho de vapor. Não vai para a escola, mas dá tempo. Aí fiz o meu banho, tomei meu café e vim bem tranquilo. E graças a Deus, pudemos ler aqui sem nenhuma tosse, né?
Bondoso Deus, que isso não fique aí no ar apenas, mas que isso possa descer, penetrar em cada coração. Que isso seja um exemplo para todos nós, começando em nossos lares, em nossas vidas conjugais e principalmente, ó Pai, o nosso casamento com o Senhor. Estamos aguardando a sua vinda. Não sabemos o dia e nem a hora, porém cremos que o Senhor virá, porque o Senhor prometeu. Então, venha e nos prepare para esse grande evento que tomará lugar num destes dias. Faça isso por nós, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.